Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui continuando nossa aula sobre licitações e a gente terminou abordando a questão das modalidades de licitação, né? Então, eu expliquei para vocês e vou rever agora um pouco que nós temos aqui essas 7 modalidades: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão e também a consulta, né? E eu terminei a aula passada fazendo a seguinte pergunta: quando é que a gente escolhe uma modalidade licitatória, né? Eu vou comprar, digamos, sei lá, um pincel, 10.000 pincéis para a universidade pública, por exemplo. Eu vou me utilizar de uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, concurso, leilão, pregão ou consulta. Então, eu falei para vocês que, na verdade, o gestor ele vai escolher a modalidade licitatória mais simples para a aquisição do produto ou do serviço. Ou, no caso, se for, por exemplo, a venda de um bem público, vai ser um leilão, em regra, né? A gente vai ver que, se for a venda de um imóvel público, será necessariamente, se não for um imóvel decorrente de um recebimento, né, de uma dívida pública, de uma dívida privada para com o poder público. Então, salvo algumas exceções, a regra vai ser a concorrência pública para a venda de imóvel público, né? Mas a administração pública, como eu estava falando aqui para vocês, ela coloca como regra escolher a modalidade licitatória mais simples. Então, o leilão é para a venda de bens, o concurso público é uma modalidade licitatória para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico, então já se exclui, né, para essa dúvida, se você quer comprar um produto ou quer adquirir um serviço, o Estado, no caso, então ele não vai utilizar do concurso, a não ser que seja um serviço de um projeto específico, um concurso para um projeto, tá bom? Mas geralmente um serviço de limpeza, um serviço de segurança, um serviço de advogado, de contador, etc., vai ser através de outras modalidades, tá bom? Falei para vocês também que geralmente a União ela tem se utilizado bastante do pregão, porque ele é uma modalidade licitatória tanto quanto mais simples, tá? Eu vou voltar a explicar com mais calma o pregão, mas em geral ele começa pelo pregão, tá? O pregão é uma modalidade licitatória mais simples e ele pode ser utilizado para aquisição de bens ou serviços comuns, tá bom? E os bens e serviços comuns são aqueles que não têm peculiaridades, grandes especificidades, como, por exemplo, o caso que eu estava falando para vocês do pincel, né? Um pincel, ele se adequando à estrutura básica, geralmente tem aquelas normas técnicas. Deixa eu pegar aqui só um pincel. Então, nesse aqui, no próprio pincel, eu não estou vendo a norma técnica, mas eu acredito que na caixa dele tenha, tá? A norma do Inmetro. Então, quando se vai comprar um pincel, geralmente você tem que estar adequado a uma norma técnica do Inmetro, por exemplo, de padrão de qualidade. Então, tendo essa certificação, ele vai poder participar do pregão, né? Então, um bem comum, e aí a administração pública pode comprar qualquer que seja o valor, tá? Pode até ser um valor daqueles que eu falei para vocês, que de concorrência, as compras acima de 1.430.000, né? Pode ser 2 milhões em pincéis, mas pode se utilizar do pregão, tá bom? Então, vamos aqui rapidamente passar por cima, tá certo? Que já foi abordado. Falei que a concorrência é para obras de engenharia de grande vulto, acima de 3.300.000, são valores que são alterados por decreto. Compras e demais serviços, 1.430.000. Ele vai ser obrigatório, o pregão, desculpe, a concorrência, estou falando de concorrência, necessariamente para aquisição ou venda de imóveis, para licitações internacionais, tá? Deixa eu reduzir aqui essa tela para ficar melhor para vocês enxergarem.
se tiver qualquer dúvida com relação à visualização, se não tiver ok, vocês podem perguntar, tá? Deixa eu logo adiantar uma pergunta que me foi formulada, a questão de cartão corporativo, né? Geralmente, as questões que vão ser objeto de cartão corporativo são aquelas atinentes à dispensa de licitação, tá bom? São pequenas compras, e a gente vai chegar à janela, tá? Pequenas compras, pequenos serviços, etc. E aí vai ter, a depender do órgão público, um manual, um regulamento para a utilização desse cartão corporativo, mas não existe uma lei de cartão corporativo, tá bom? A regra geral vão ser aquelas pequenas compras, que a gente vai chegar já já nesse valor do que seria pequena compra. Então, concorrência é obrigatório necessariamente para essas grandes obras de engenharia, precisa ter mais serviços e compras até acima de 1.430.000, lembrando que pode ser abaixo disso, pode ser qualquer valor para concorrência, um valor baixo, mas como é a modalidade mais complexa, geralmente é utilizado para grandes obras e serviços e compras, né? Então, ele também é obrigatório para aquisição ou venda de bens imóveis, licitações internacionais, concessões, concessão de água, energia, linha aérea, etc., parceria público-privada, tá bom? Temos também a tomada de preço. A tomada de preço vai ser para obras de engenharia de nível médio, né, de valor médio. Falei que a grande peculiaridade é vocês lembrarem que ela vai ter que ser adquirida, vai ter que ter uma espécie de cadastro no órgão público. Você vai participar com pelo menos 3 dias de antecedência, né? E coloquei os valores aí, acima de 330.000 e até 3.300.000, ela pode ser utilizada. Aliás, ela pode ser utilizada até abaixo disso, tá bom? Mas se for abaixo de 330.000, também você vai poder chegar lá no caso do convite, tá bom? Então, quando você lembrar dessa informação de até 3 dias, o cadastro prévio no órgão público de até 3 dias, nunca esqueçam da ideia de tomada de preço. O convite, cuidado para não confundir o número 3 aqui, porque o 3 aqui é o número de participantes, o número mínimo de participantes, pela qual o Estado deve enviar essa carta convite, tá bom? Mas qualquer pessoa pode participar, e geralmente eles tomam conhecimento, é publicado em vários portais de licitações, tá bom? Como o Diário Oficial, e também em jornais de ampla circulação, tá? E aí, é um procedimento mais simples. Então, coloquei aí, ele pode ser utilizado com compras de menor vulto, obra de engenharia de até 330.000 e compras de até 176.000. Falei do concurso, que é para trabalho técnico, científico, artístico, então é pago um prêmio. Falei da peculiaridade, que é a comissão julgadora. Ok. Obrigado, Breno. Estava tendo um problema que eu não estava tomando conhecimento. Muito obrigado. Então, o leilão, o concurso voltando, ele vai ter uma comissão especial julgadora, e nessa comissão necessariamente não estará presente servidores públicos, porque, por exemplo, se for um concurso de teatro promovido pela prefeitura, pode ser que a prefeitura não tenha, né, ator. Então, quem é que vai fazer o julgamento? Tá? Então, pode colocar o secretário de cultura, o subsecretário de cultura, mas pode chamar também alguns atores, alguns profissionais desse tipo de área, tá certo? O leilão é uma modalidade licitatória para venda de bens móveis ou imóveis inservíveis que não estão mais sendo utilizados, que eles não estão afetados ao uso público, que se eles estiverem sendo utilizados pelo poder público, por exemplo, pense na sua sala de aula, você estuda numa universidade pública, o quadro que está sendo utilizado, o ar-condicionado, as cadeiras, etc., isso não pode ser vendido. Agora, se a administração pública compra cadeiras novas, tá? Se ela compra um quadro novo e retira e coloca num galpão, então aqueles bens que estão no galpão, eles podem ser considerados inservíveis. Digamos, é o quadro que já está meio manchado, a cadeira que não tem um encosto confortável,
ergonomia não é a melhor. Então, isso pode ser objeto de um leilão, tá certo? Tem uma pergunta aí sobre a questão da obra de requalificação da Avenida Beira-Mar em Fortaleza. A construção em si, ela foi objeto de uma licitação, salvo engano, na modalidade de concorrência, até dá para presumir pelo valor. Mas o concurso do projeto, né, a ideia do projeto em si foi feito um concurso público, modalidade licitatória, tá certo? Ganhou foi a empresa de um arquiteto famoso aqui da cidade, também cantor, Fausto Nilo. Eu acompanhei isso pela imprensa, tá certo? O pregão, voltamos aqui para. Eu terminei aqui na última apresentação. O pregão é para a utilização de bens e serviços comuns. Como característica especial, vocês não podem deixar de lembrar o critério que vai ser utilizado, o tipo, é sempre o menor preço em pregão. Tá? Por isso que é bem serviço comum, porque se for para uma compra de um equipamento, por exemplo, um helicóptero, você não vai comprar o helicóptero mais barato, porque o helicóptero, ele vai, não é um bem comum, né? Então ele vai depender de algumas especificidades técnicas, a capacidade, a autonomia de voo, os acessórios que vão de navegação são necessários, enfim, são especificidades que vai depender do tipo de helicóptero, se é um helicóptero para o Corpo de Bombeiros, para a polícia, para então ou para o transporte de autoridades, vai depender do caso concreto, tá bom? Eu queria também lembrá-los que há uma inversão de fases aqui no pregão. Então, como nós abordamos na concorrência, tomada de preços, convite, primeiro é feita uma avaliação da habilitação dos candidatos. Então, tem que ver se eles têm o CNPJ, se eles são cadastrados nos órgãos públicos, se eles têm as certidões negativas. Ou seja, a habilitação técnica, jurídica, fiscal, trabalhista é sempre a primeira fase do procedimento licitatório. No pregão, não. No pregão, primeiramente é feita a classificação e análise e julgamento das propostas. Depois, se as empresas que ficarem lá classificadas em primeiro lugar, segundo, terceiro, é que podem ter a sua documentação de habilitação analisada, certo? Então, você sai excluindo as empresas que não ficarem nos primeiros lugares, tá? E a administração pública vai analisar a habilitação no segundo momento, tá bom? E outra característica é que o pregão não se aplica a obra e serviço de engenharia, porque vai ter uma certa complexidade, tá bom? Bem como também eu coloquei locação imobiliária, alienação em geral, alguns desses, inclusive, vão ser objetos de dispensa de licitação. E, por fim, a última modalidade é a consulta. A consulta, ela está nessa lei 9472, ela é aplicável tão somente à agência reguladora, mas mesmo assim eu tenho visto que as agências reguladoras têm utilizado bastante as outras modalidades, sobretudo o pregão, e, enfim, a peculiaridade é que ele tem tipo um júri, que vai levar em consideração a ideia de custo-benefício, tá bom? Então, é uma mistura das outras modalidades licitatórias, com prazos, com peculiaridades, mas é previsto só para agências reguladoras, tá bom? Outra questão que é muito importante, e eu já vou chamando a atenção, isso cai muito em prova, eu odeio esse tipo de pergunta em prova, de concurso, porque é uma coisa muito de decoreba, de memorizar, mas enfim, eu não posso chamar a atenção para vocês. São os tipos de licitação. Que cai muito em prova, assim, são tipos de licitação, tomada de preço, concurso, leilão, mas na verdade isso não são tipos, são modalidades. Tá? Os tipos de licitação são essas que eu coloquei aqui, que estão previstas no artigo 45, parágrafo 1º, ou seja, primeiro é preço, depois técnica, terceiro tipo é técnica e preço, e quarto é o maior lance ou oferta. Então, são os tipos de licitação, ou seja, os critérios utilizados para julgar, tá? Alguns critérios. Então, o menor preço é, por exemplo, utilizado num pregão. Pode ser também na concorrência, num convite, se for a compra de um bem simples, né? Então, vai ser pelo menor preço.
atendidos as condições mínimas, né, para participar. Isso sempre vale para qualquer modalidade licitatória, tá? Tem também a questão da melhor técnica, então, por exemplo, um serviço especializado de tratamento de água e esgoto, tá? Um serviço de, no caso da Petrobras, de perfuração do pré-sal, uma coisa assim específica, tá bom? Então, vai ser a técnica um critério utilizado. Pode ser técnica e preço, eu coloquei, está previsto no tanto no parágrafo 7º do artigo 45, como também no artigo 46, que é para bens e serviços de informática. Então, por exemplo, o governo quer comprar desktop, aí ele coloca que necessariamente pode ter o monitor. Então, o monitor ele pode ter, sei lá, tem monitores com diversas qualificações técnicas. Então, se o governo colocasse que é tão somente a técnica, isso iria excluir algumas empresas, iria ferir a competitividade. Então, por exemplo, pode ser um monitor maior, menor, com LCD, ou com megapixels de uma especificidade ou de outra. Então, isso vai se modificando e vai tendo uma pontuação no próprio edital de licitação. Tá? Então, técnica e preço vão ser requisitos aí a serem observados. Tá bom? E maior lance ou oferta, no caso, por exemplo, se o governo quer vender um bem. Então, por exemplo, no caso do leilão, tá? Vai vender equipamento de, sei lá, de uma escola que está sendo substituído, e quem paga mais vai ganhar, tá? Professor, existe o tipo de licitação maior lance ou oferta na concorrência? Isso é uma pergunta que eu já vi, tá? Então, imagine aí, será que poderia ter maior lance ou oferta numa concorrência? Sim. Se for uma concorrência pela qual a administração pública vai vender um imóvel público, como eu falei para vocês, que é uma questão obrigatória ter a concorrência, vai vender um imóvel no valor de 5 milhões de reais, né? Por exemplo, o prédio que funcionava a faculdade de Direito. Digamos que a faculdade de Direito vai se mudar de lugar e vai para outro campus e o prédio vai ser vendido, vem a ser vendido. No caso, vai ser feita uma concorrência pública, tá? E quem vai ganhar a licitação vai ser aquela pessoa que apresentar o maior lance e a oferta, tá bom? Inclusive, eu continuo aqui abordando a questão da alienação de imóveis pela administração pública. São requisitos necessários para alienação: interesse público, justificado, não é interesse do gestor, tá bom? Ah, eu vou vender o prédio da faculdade de Direito. Por quê? Tá? Por que você quer vender? Então, a universidade ela vai, por exemplo, construir prédios novos, vai ter uma maior integração entre os campos, se for todos constituídos no mesmo lugar, vai economizar energia, porque vai ser um prédio e há uma maior racionalidade de recursos públicos, então vai precisar de menos segurança, energia, enfim, uma série de fatores. Então, tem que ter um interesse público justificado. Tem que ter autorização legislativa, se for um órgão público federal, lei federal, tá? Essa é uma lei muito simples, tá bom? Então, lei número tal, autoriza a Universidade Federal, outro ato legislativo, autoriza a Universidade Federal a vender o imóvel tal, tá certo? Vai ter só um dispositivo. Avaliação prévia, tá bom? Para que as pessoas tenham conhecimento, e o Poder Legislativo também, tá? Licitação na modalidade de concorrência, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada, tá? Que é o que eu vou abordar agora. Então, abordando essas questões de modalidades e tipos, aqui já foi mais da metade do conteúdo referente à licitação. Agora vamos abordar uma questão que ela é muito interessante, que é a diferença de inexigibilidade para dispensa de licitação. Isso também tem uma pergunta e o chamamento público. Eu não entendi a colocação. Você pode especificar melhor a sua indagação? O chamamento público é para a questão da venda do imóvel público? É isso? Porque se for na venda do imóvel público,
tem que ter o interesse público, a autorização legislativa, a avaliação prévia, e nessa modalidade de concorrência, ele vai, ele vai abrir o edital e quem quiser participa. Mas a questão de aluguel de imóvel público, tá? A gente vai ver já já, Rodrigo, que são as questões de dispensa de licitação, tá bom? Porque o imóvel, na verdade, a administração pública vai alugar aquilo que é mais, por exemplo, mais próximo do atendimento das suas finalidades. Digamos que vamos dar um exemplo, digamos que a faculdade de Direito, vou dar um exemplo, ou a faculdade de Economia, Administração, Contabilidade, ela tenha o seu prédio bastante comprometido em razão da ocupação das salas, dos laboratórios, ela precisa expandir os seus serviços com mais laboratórios ou mais salas, e num determinado momento ela está construindo outro prédio, tá? Enquanto isso, surgiu a demanda por novas salas, tá bom? E ele vai alugar um imóvel próximo do prédio onde funciona a sede lá da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Então, ele vê o imóvel vizinho, vê se não vai precisar fazer muita reforma, ou então em frente, ou seja, ele vai ver o que está mais próximo e vai atender às finalidades. É claro que o custo também, se for um imóvel de alto luxo, né, e é uma aula, então não precisa ser um imóvel de alto luxo para ter uma aula. Então a questão da economicidade também vai ser levada em consideração, tá? Mas não é aberto um procedimento licitatório para o aluguel de um imóvel, ok? Inexigibilidade e dispensa de licitação. Como eu coloquei para vocês, a inexigibilidade ela vai ocorrer quando juridicamente a licitação foi impossível. Mas assim, o que é essa impossibilidade jurídica, professor? A impossibilidade jurídica decorre quando não há uma pluralidade de proponentes. É como se existisse só uma pessoa que pudesse prestar o serviço ou pudesse vender o produto, tá bom? É importante vocês observarem que a lei 8666, ela coloca aqui 3 hipóteses de licitação inexigível. A jurisprudência do STJ, Tribunal de Contas, coloca que esses requisitos são requisitos, essas hipóteses aqui são hipóteses exemplificativas, mas, assim, 90% ou mais dos casos que eu já vi na doutrina e na jurisprudência se encaixam aqui nesses 3, tá bom? Vamos ler aqui e eu vou comentar com vocês as peculiaridades. E vocês vão entender o porquê dessa ausência de pluralidade, né? Então, vai ser inexigível a licitação, primeiro, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por um produtor, por uma empresa ou por um representante comercial exclusivo. Por exemplo, se o governo brasileiro quer comprar um satélite para fazer um monitoramento de queimadas, e só existe uma empresa na Suécia que desenvolve esse satélite. Não tem porquê você fazer um procedimento licitatório se só existe uma empresa que vá oferecer esse produto, tá bom? Então, assim, é gastar dinheiro com publicação de edital, etc. Então, é feita uma pesquisa, primeiro, então as autoridades, os servidores públicos que trabalham no setor de licitação vão fazer uma pesquisa, vão abrir um procedimento, inclusive tem que abrir um processo de dispensa e de inexigibilidade, como se fosse um procedimento lá de pregão, de concorrência, tá certo? Está aberto um processo de inexigibilidade e ele vai mostrar com pesquisas que só existe um fabricante, tá bom? Então, se existir só um fabricante, não é realizado o procedimento licitatório. É feito um procedimento de demonstração dessa inexigibilidade e é feita a compra direta, tá bom? Então, materiais, equipamentos, gêneros que só possam ser fornecidos por um produtor, por uma empresa, um representante comercial exclusivo. Então, por exemplo, digamos que no Brasil, o único representante da IBM, eu já dei esse exemplo em aulas anteriores, que a IBM é uma empresa de informática que fabricava alguns computadores,
milhões, né? Era uma empresa mais forte da década de 80, 90. E aí só tem, digamos, um representante no Brasil. E alguns órgãos públicos precisam comprar, vão comprar do representante exclusivo do Brasil. Tá certo? Detalhe, eu já falei isso no início da apresentação sobre licitação, que não pode haver uma preferência de marca, tá? Porque isso vai gerar uma frustração da ideia de competitividade. Então, por exemplo, não pode ter licitação para compra de iPhone, tá? Só se for tecnicamente justificável que o iPhone é o único equipamento que rode o software que vai ser utilizado pelo órgão público. Aí sim seria possível a aquisição de um iPhone. Mas, preferencialmente, o órgão público deve buscar utilizar softwares que os vários tipos de smartphone possam ter compatibilidade, tá bom? Que mais? Devendo ter a comprovação de exclusividade de ser feita através de atestado, como eu falei para vocês, fornecido pelo órgão de comércio em que se realizaria a licitação, obra ou serviço. Então, requer essa declaração, tá bom? Aí, de entidade sindical, tá bom? Ou federação, confederação, para fazer parte desse processo de inexigibilidade. Então, essa hipótese, quando for um produtor, tá? Um representante comercial exclusivo, uma empresa. 2. Para serviços técnicos enumerados no artigo 13 dessa lei, que eu coloquei aqui abaixo, tá? São serviços técnicos de natureza singular, com empresas ou profissionais de notória especialização, sendo vedado para serviços de publicidade e divulgação. Quais são esses serviços técnicos de natureza singular? Eu coloquei aqui abaixo, né? Então, planejamentos, pareceres, perícias, assessorias tributárias, auditorias financeiras, algumas causas, né? Judiciais e administrativas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, restauração de obras de arte, etc. São serviços de notória especialização. Nesse caso, pessoal, a empresa ou o prestador de serviço, para ter essa notória especialização, ele tem que ter desempenhado anteriormente a atividade, ter estudos, experiências, está aqui no parágrafo 1º, embaixo aí do inciso 3º que a gente está comentando, né, que é o segundo. Então, tem aí, ó, considera-se notória especialização. O profissional é empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, dentre outros requisitos relacionados com suas atividades, que permitem inferir que seu trabalho é essencial, indiscutivelmente, o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, por exemplo, digamos que o Pedro é contador, se formou, é recém-formado, e aí a prefeitura pode contratar ele por uma inexigibilidade de licitação? Olha, na minha opinião, não. Porque uma pessoa recém-formada, ela não vai ter, assim, o desempenho anterior de vastos serviços, tá bom? Experiências, publicações. Você poderia até abrir uma exceção. Ah, é uma pessoa que foi monitora, tem publicações, ele foi estagiário de órgão público e se for algo dessa natureza, poderia se até admitir, mas você contratar um escritório de contabilidade ou de advogado para prestar assessoria em prefeitura, que é muito comum em pequenos municípios, isso provavelmente vai dar problema no Tribunal de Contas, tá certo? Apesar de que temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente que flexibiliza um pouco essa questão do escritório de advocacia, de advogados, né, de advocacia. Então, eles não colocam muitos requisitos para você configurar essa notória especialização, tá? Então, vale a pena olhar a decisão do Supremo. Eu não estou aqui com o número da decisão, mas eu posso depois pesquisar e enviar para vocês. Ok?
Lembrando que essa questão que é vedado, né, a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. E o governo federal, em razão da pandemia do Covid, ele editou uma medida provisória dizendo que, inclusive, o serviço de publicidade poderia ocorrer por compra direta, sem licitação, né? Então, a medida provisória vai de encontro a essa lei aqui, tá? E foi objeto de vários questionamentos e várias liminares foram dadas no Brasil para vedar esse tipo de serviço, porque o governo federal havia contratado uma empresa, contratou, aliás, e o vídeo, por meio de WhatsApp, chegou a ser divulgado, de uma propaganda para que as pessoas fossem às ruas na época de pandemia, né? Quando a orientação do Ministério da Saúde é de quarentena, de isolamento social, tá bom? Então, até a questão de interesse público, ela foi levada a julgamento e o judiciário entendeu liminarmente que era absurda a contratação, ainda mais sem licitação, por mais que tivesse essa previsão de uma medida provisória, tá bom? Se a medida provisória é para combater os efeitos de uma pandemia, nada mais incongruente de você combater uma pandemia com a liberação do acesso das pessoas às ruas, a qualquer tipo de atividade, né? É algo muito contraditório. E o terceiro inciso, pessoal, primeiro, então, uma só empresa, um representante comercial exclusivo. Segundo, serviços técnicos, né, com profissionais de notória especialização, vedado para a empresa de publicidade. E o terceiro é para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, isso aqui também gera uma série de processos. Eu já ajuizei várias ações populares em razão disso. E a primeira coisa que eu chamo a atenção desse inciso aqui é que o artista a ser contratado, ele tem que ser contratado diretamente, a pessoa física do artista, ou através do empresário exclusivo. Então, alguns artistas, a maioria deles, eles até por técnica de pagamento de tributo, para a economia do pagamento de tributos, eles constituem empresas, pessoas jurídicas. Porque não é novidade que no Brasil a tributação da pessoa jurídica ela é bem mais barata do que da pessoa física. Então, os humoristas, cantores, enfim, atores, eles constituem pessoas jurídicas e as pessoas jurídicas emitem nota fiscal para prestação de um serviço específico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma licitação que eu tomei conhecimento e era do humorista Tom Cavalcante. O Tom Cavalcante, ele participou de um processo de inexigibilidade, foi completamente, esse que eu analisei, foi completamente legal a participação dele, e ele foi contratado através da empresa TC Comércio e Serviços. TC significa Tom Cavalcante, né? Aliás, é uma abreviatura. Então, era TC Comércio e Serviços, eu não lembro o nome completo. Tá? Então, o governo contratou ele para a inauguração de um espaço público, tá? Por inexigibilidade de licitação. Mas eu já peguei um caso no qual foi contratado o Plácido Domingos, um grande tenor, né? E o Plácido Domingos foi contratado por uma empresa brasileira. Na verdade, ele não foi contratado a pessoa física do Plácido Domingos, nem foi contratada a empresa do Plácido Domingos, porque essa empresa brasileira, ela não é o representante exclusivo do Plácido Domingos no mundo, tá bom? Não é. Então, essa empresa brasileira, ela representou o artista só no evento específico, tá bom? E o Tribunal de Contas veda essa contratação para evento através de uma empresa. Tá? Quem tem que ser contratado é a empresa do artista ou o empresário exclusivo dele. Por exemplo, eu sou empresário de várias bandas sertanejas, tá bom? Eu gerencio essas bandas. Eu sou o representante exclusivo, sei lá, do Gustavo Lima, Bruno e Marrone. Não sou muito de banda sertaneja, não sei o nome
delas, mas digamos essas duas, tá? Então, quem quiser contratar o Gustavo Lima e o Bruno Marrone vai ter que buscar a empresa, sei lá, minha empresa é XX Produtos Artísticos, XX Eventos Artísticos, tá bom? Então, a minha empresa que iria ser contratada. Ok, sob pena de uma nulidade, né, formal do procedimento licitatório. Outro detalhe é que o artista, pessoal, precisa ser consagrado pela crítica especializada, então blogs, sites de crítica, etc., ou pela opinião pública. Então, por exemplo, por mais que, sei lá, o Wesley Safadão não tenha, sem fazer qualquer juízo da sua qualidade de música, porque eu nem conheço, tá bom? De música ou letra, enfim, os aspectos musicais, mas mesmo que ele não tenha nenhum tipo de crítica especializada acerca da qualidade do seu trabalho, mas inequivocadamente a opinião pública o considera um grande artista, tá? Ele vende muito, os shows são sempre lotados, etc. Tá bom? Então, pode ser contratado pelo poder público por inexigibilidade. Então, não esqueça essas três hipóteses de inexigibilidade, tá certo? Para fins de comparação com a dispensa. Então, entender a inexigibilidade é a ausência de pluralidade de potenciais licitantes. Então, o poder público contrata diretamente, mas tem que abrir um processo justificando a inexigibilidade, ok? Vamos falar agora de dispensa de licitação. A dispensa de licitação, nós temos dois tipos de licença, desculpa, de dispensa. A licitação dispensável e a licitação dispensada. Tá? Eu coloquei aqui um conceito só introdutório no início, para fazer uma dualidade de licença entre dispensa e inexigibilidade, porque na inexigibilidade é meio que impossível fazer licitação em razão de uma ausência de uma pluralidade. Se uma pessoa só pudesse fabricar o produto, fosse a único fabricante, é um artista exclusivo, etc. Por mais que existam várias bandas sertanejas, várias bandas de forró, de rock, mas enfim. Mas na dispensa, não. Na dispensa pode ter a viabilidade da competição, mas a lei autoriza a contratação direta, tá? Ou, no caso, ela vai dizer que não seja feita, que não seja realizado o procedimento licitatório. Então, nós temos duas espécies de dispensa. A licitação dispensável, que é a facultativa, está no artigo 24 da Lei 8666, e a licitação dispensada, que ela é proibida. Tá bom? Vamos aqui analisar com calma. Isso é muito simples, é apenas muito interessante. Só um detalhe, pessoal. Ninguém memoriza as hipóteses de dispensa de licitação. Por quê, professor? Porque são 35 ou são 36? 35, eu coloquei aqui. Eu não, logicamente, não coloquei aqui no material de estudo para vocês as 35 hipóteses, porque, enfim, eu vou comentar alguns aqui para fim de discussão da matéria, mas não tem por que você memorizar tudo isso, porque é muita informação. A Lei 8666 é uma lei extensa, tá? São mais de 100 artigos, então não tem como você decorar todo tipo de informação que está na lei. São muitos prazos, muitos percentuais, muitos valores, muitas hipóteses. Então, é uma lei, é um manual para você consultar de maneira permanente quando for aplicar, quando o profissional for aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Algumas hipóteses, né? Para obras de engenharia e serviços de engenharia, de um valor de até 10% do limite previsto na alineado inciso 1. Então, lembra dos valores que eu coloquei para vocês de convite, né? Então, até 10% daqueles valores, que seria. Alguém tem que fazer a conta e me ajudar aí. Eu não estou aqui, teria que fazer essa conta agora. Mas até 10% daqueles valores pode ser feito a dispensa de licitação. Então, para pequenas obras de engenharia, tá? Sei lá, trocar
algumas telhas quebradas, tapar um buraco na rua, ou uma coisa simples. Não tem porquê fazer licitação. Pode fazer? Pode, mas é facultativo. E já que é facultativo, geralmente o poder público não faz, porque é uma burocracia desnecessária a ser realizada. Lembrando que a dispensa de licitação também tem que ser aberto um processo de dispensa. Então, com capa, mostrando por quê, porque são os valores, etc. Feito uma espécie de pesquisa, né, de preços, porque a contratação é feita de modo direto, né? E aí tem que também, não pode comprar diretamente, mas comprar o mais caro. Então, por exemplo, para compras, né? Uma compra de R$ 3.000, uma compra de valor baixo. Então, digamos que uma universidade ou um órgão público precise comprar um violão. Não é porque o valor da compra ela é relativamente baixo que ele vai comprar o violão mais caro, até R$ 3.000, tá? Se esse violão puder ser vendido por R$ 1.000, se não for algo tão requintado para o tipo de atividade, então faz uma pesquisa, ó, violão classe tal, com essas especificidades, é para sei lá, para um curso de treinamento de servidores, um curso de canto, que não é algo, não é um curso de música específico, né, que tem que ter gravação em estúdio, etc. Então, algo mais simples, pode ser um violão mais simples, tá? Então, caso de guerra ou grave perturbação de ordem, emergência ou calamidade pública, nós estamos passando agora, então, foi decretado estado de calamidade pública no município de Fortaleza. Então, qual é a consequência disso? A consequência disso, em razão da pandemia de coronavírus. Consequência disso, que qualquer obra ou serviço referente à questão do combate à pandemia pode ser feito com dispensa de licitação, porque se for aberto um procedimento licitatório, licitação para construir um hospital, tá? Então, um hospital no valor de R$ 5 milhões. Então, vai ter que ser uma concorrência, tem que ser um edital com 45 dias de antecedência. Então, aí, 45 dias, se o hospital tem que ser construído para ontem, as pessoas vão morrer, que é o que está acontecendo, né? Então, tem que ser feita uma dispensa, tá? É claro que é feita uma comparação, uma pesquisa de preços, envia e-mail solicitando algumas propostas para empresas, tá bom? E aí faz a compra direta, tá? Mas tudo muito rápido. Lembrando que é tudo aquilo atinente à calamidade pública. Então, por exemplo, não pode a prefeitura, no caso que eu estou dando exemplo do município de Fortaleza, fazer dispensa de licitação para comprar papel para a escola pública, que está tendo aula suspensa. Não pode, claro que não, né? Só para as questões atinentes à calamidade pública. As questões do hospital, compra de medicamento, da ambulância, algo dessa natureza, tá bom? O que mais? Quando não acudirem interessados, inciso 5º, na licitação anterior, quando não aparecer ninguém. Então, se não apareceu nenhum interessado, ela faz lá uma pesquisa de empresas, de valores, e aí faz a compra direta para uma delas, claro que isso a mais que estiver oferecendo um melhor preço, etc. Tá bom? Então, eu coloquei vários incisos, não tem por que eu comentar todos eles, porque eu disse para vocês, ó, sublinhei aqui a questão da locação de imóvel para atender às finalidades da administração pública, então é dispensada a licitação, foi uma pergunta aqui, tá bom? Então, não tem por que escolher aquelas modalidades, tá? É dispensável, mas se quiser fazer, pode fazer. Que modalidade, professor? Aí vai depender do valor. Geralmente, é uma alocação por 4 anos, então soma o valor da alocação, vai ser gasto, sei lá, R$ 500.000, e enquadra naquelas modalidades e escolhe a mais simples possível para ser realizada, ok? Compra de hortifruti granjeiro, pão, né? Então são 35 incisos, não tem por que eu comentar eles. Então, esses são licitação dispensada, ou dispensável, ou facultativa. Estão lá no artigo 24. Vamos agora ver no artigo 17,
que são as hipóteses de licitação proibida ou dispensada. O que é proibida? Como assim proibida? Pessoal, os livros nem colocam muito essa palavra proibida, fui eu que coloquei aqui para facilitar. Porque nesse caso, a administração pública ela não pode fazer o procedimento licitatório. É como se fosse proibido. Como assim, professor? Então, a licitação, a alienação de bens da administração pública, artigo 17. Subordinado, claro, a interesse público devidamente justificado, será procedido de avaliação e obedecerá às seguintes normas, né? Quando imóveis, quis colocar o artigo todo, porque a gente comentou isso, ele vai depender de autorização legislativa, avaliação prévia e licitação na modalidade de concorrência. Isso a gente tinha abordado, né? Mas olha aqui, ó, dispensada esta nos seguintes casos. A linha A, né? Desculpe. Dação em pagamento. A administração pública vai dar em pagamento imóvel público, por exemplo, o município de Fortaleza tem uma dívida com o INSS. Ou o contrário, o INSS tem uma dívida com o município de Fortaleza. É difícil, né? Mas vamos lá, o município com o INSS. Então, se o município tem uma dívida com o INSS, ele pode dar em pagamento para a dívida o imóvel que ela tem. Então, a prefeitura tem um imóvel que ela não utiliza, tá? E o INSS está precisando desse imóvel para construir uma agência do INSS para atender ao público, tá bom? Ao invés do INSS desapropriar um imóvel e gastar com essa desapropriação para construir, ela pode receber em pagamento o imóvel do município que está sendo disponibilizado e aí vai ser feita uma amortização dessa dívida, tá bom? Então é proibido fazer licitação, tá? B. Doação permitida exclusivamente para outro órgão da administração pública ou entidade, tá? Então, se a prefeitura quer doar um órgão, ela não faz a licitação. Ei, qual é o município que vai... Enfim, a doação, qual é o município que vai me dar mais benefícios? Então, não é doação isso. Se é benefício, seria uma troca, né? E até a troca a gente vai ver mais na frente. Então, se vai doar, não tem licitação. É meio que uma questão política mesmo e discricionária do gestor, tá bom? Permuta por outro imóvel, isso aqui é muito interessante, tá? Desde que atendido a alguns requisitos, do artigo 24, inciso 10, eu até coloquei aqui, salvo engano, né? Tá aqui, ó, para o atendimento das finalidades da administração. Então, voltando, digamos que a Receita Federal tenha um prédio e tem, sei lá, alguns prédios, tá bom? E digamos que a sede A da empresa, desculpa, da Receita Federal, esteja meio que muito lotada de servidores trabalhando, ela precisa expandir o seu atendimento ao público, que ela queira também expandir a prestação de serviços ao público, e aí ela queira o imóvel ao lado, seja um imóvel novo, foi construído e o empreendedor não tenha vendido ainda. E a Receita Federal tem um imóvel em outra localidade, ela pode trocar, tá? Pode fazer essa troca, essa permuta, desde que tenha interesse público, desde o particular queira, tem que ver os requisitos, as condições, tá? Mas há essa possibilidade. Por exemplo, a Universidade Federal do Ceará, ela tem um terreno, um prédio que funciona no Labomar, que são cursos de graduação em... Me fugiu aqui agora na mente o curso, mas é tipo oceanografia, ecologia marinha, algo dessa natureza. E aí o prédio fica numa área super valorizada da cidade, próxima à Avenida Beira-Mar. E seria muito interessante fazer um hotel naquela região. A universidade também poderia construir uma outra sede numa região mais afastada, tá? Deixa eu só expandir aqui um pouquinho, só um segundo.
Ciências ambientais. Obrigado. Então, poderia ser feita uma permuta, tá? Construir um prédio bem maior, numa praia mais afastada, tá? Na região metropolitana de Fortaleza, com mais laboratórios, com mais infraestrutura, estacionamento, e poderia trocar com um hotel grande para o hotel estabelecer na Avenida Beira-Mar, que é onde tem um fluxo de turista, e a Universidade Federal não precisa estar numa localidade dessa, poderia se instalar em outra parte. É uma possibilidade, tá bom? Investidura é remanescente de obra, então também é proibido. Que é esse remanescente de obra, pessoal? Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Digamos que está sendo realizada uma desapropriação para o alargamento de uma estrada e um imóvel tal foi desapropriado de modo que ficou só uma faixa muito fina desse imóvel. Digamos que eu tivesse uma casa, minha casa tivesse, sei lá, 10 metros de frente por 40 metros de profundidade. Então, toda a frente da minha casa teve que ter sido derrubada para o alargamento dessa estrada e foi alargado 35 metros dessa estrada, tá bom? Então, a minha casa, que tinha 40 metros de profundidade, ficou só 5 metros. Ora, 5 metros não vai dar para fazer nada, tá? Então, a administração pública ela vai ter que me indenizar integralmente o imóvel, porque eu não vou ter como morar nesses 5 metros, tá bom? 5 por 10, não vai ter que ter os recuos de frente, etc., lateral. Eu não tenho como construir uma outra casa. E aí, esse remanescente da área, o governo pode vender, no caso, para o vizinho de trás, tá bom? Então, o nome disso é investidura. No caso, é feita uma venda direta para o vizinho de trás, que é o único interessado em comprar 5 metros, ok? Venda para outro órgão da entidade ou entidade da administração pública. Então, se a Prefeitura de Fortaleza, aconteceu um caso também que eu vou lecionar aqui para vocês, foi o Campo do América. A prefeitura quis construir um campo de futebol em um terreno, uma areninha, né? E o imóvel era do INSS. Então, como a prefeitura quis vender, quis comprar, então não é feita uma licitação pelo INSS, no caso, quando é feita uma alienação de um órgão público para outro, de um ente público para outro, não tem licitação, é proibido. Tá bom? Então, tem essas hipóteses aí, também é meio chato, né, ficar memorizando, mas é só para que vocês saibam que existe a diferença de licitação dispensável, que é facultativo, para dispensada, que é proibido, tá? Dificilmente cai esses exemplos, esses incisos aí numa prova, tá? Eu estou insistindo aqui na leitura de alguns, pra, na hipótese de cair, vocês já terem lido, né? E com relação a bem imóvel, tá? Mesmo que a mesma lógica, né? Doação, se a administração pública vai doar para outra entidade pública, venda de ações em bolsa, venda de títulos, né? Venda para outro órgão da administração pública, isso também não vai ter licitação, tá certo? Então, se aproximando aqui do final, pessoal, um assunto que é muito importante e, na verdade, nem é muito complicado, é a ideia de anulação e revogação de licitação. Tudo aquilo que eu já abordei com vocês em ato administrativo vai servir para licitação. Então, às vezes os livros dedicam páginas e páginas para fazer anulação e revogação de licitação, anulação e revogação de processo administrativo, anulação e revogação de contrato administrativo, anulação e revogação de concessão de serviço público. Na verdade, aquela teoria geral do ato administrativo, ela vai servir aqui, tá? O que é uma anulação? Anulação é quando o poder público ou o poder judiciário vai declarar a invalidade de um ato do poder público em razão de uma ilegalidade, tá bom? Se é ilegal, ele vai ser anulado, tá? Então, eu coloquei aqui o artigo 49
parágrafo 2º da Lei 8.666, que vai dizer que a nulidade do procedimento licitatório induz a nulidade do contrato. Então, se houver uma nulidade na licitação, consequentemente, aquele contrato que venha a ser realizado também vai ser nulo, tá bom? Então, a anulação vai decorrer de uma ilegalidade. E revogação? Revogação, como eu já havia explicado anteriormente, tá? Ela vai decorrer de um ato lícito, tá bom? Mas que se tornou inconveniente ou inoportuno para a administração pública. Dei vários exemplos para vocês. É muito difícil, pessoal, uma licitação deixar de ser conveniente ou oportuna para a administração pública. Mas a lei coloca aí duas hipóteses, né? No artigo 49, por exemplo, ó, por motivo de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e fundamentado. Nós estamos vendo aqui um período de pandemia, né? Então, por mais que algumas licitações estejam agendadas, mas a queda na arrecadação, ela está sendo brutal, meus amigos. Vocês podem entrar em qualquer portal de transparência. Hoje, eu entrei em alguns. Entre, por exemplo, no estado de Santa Catarina, para vocês verem. Lá havia uma previsão de arrecadação nesse início de ano por volta de 40 bilhões de reais, só foi arrecadar 10 bilhões. Tá? Então, como é que o Estado sobrevive? Como é que ele vai pagar servidor público? Como é que ele vai comprar medicamentos, etc., se ele não tem arrecadação? Por isso que essa questão da pandemia, ela tem uma discussão muito forte em razão de libera, afrouxa, porque a questão não é tão simples assim. Por mais que haja um risco de contaminação muito grande, mas é natural que as pessoas se sintam meio que apavoradas, já que elas não estão arrecadando, né? E os compromissos ainda se mantêm, tá? Então, a questão não é tão fácil assim. Então, essa pandemia ela pode ser já, sim, a revogação de alguns procedimentos licitatórios, tá bom? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês também. Digamos que o município de, sei lá, Fortaleza fez uma licitação para instaurar o cinturão digital. Vai colocar Wi-Fi em todas as praças públicas do município. Em várias praças já tem Wi-Fi, né? Mas digamos que ele queira colocar isso em todas as praças. Aí vai ser colocado cabeamento, roteadores, em várias praças, isso, digamos que tem um custo de alguns milhões de reais, ou vários, né? Aí é lançado o edital de licitação e próximo do lançamento da sessão de licitação, a Google, eu vi uma notícia nesse sentido, é só um exemplo hipotético, né? A Google ela já anunciou que vai fazer isso, está em fase de teste, uns balões que ela está lançando vão ficar aí na atmosfera e os balões vão emitir sinais de satélite e vão possibilitar que as pessoas tenham acesso à internet livremente. Se isso acontecer, pessoal, sem custo, não tem por que o município gastar com esse tipo de serviço, já que ele vai ser oferecido gratuitamente. Tá bom? Então, é um fato superveniente ao lançamento do edital que vai ensejar a revogação do procedimento licitatório. Tá bom? É difícil acontecer, são assim exemplos que a gente tem colocado aqui, mas que raramente acontece. E B, essa segunda hipótese, desculpe, que está lá no artigo 64, parágrafo 2º, quando a critério da administração, o adjudicatário, aquela pessoa que venceu a licitação, foi declarado vencedor, foi convocado lá no prazo e condições estabelecidas no edital para assinar o contrato e ele se recusou a fazer. Primeiramente, pessoal, se ele se recusar a fazer, ele pode ser declarado inidôneo, viu? Pode ser multado, tá? Mas pode ser que a administração pública resolva não mais contratar
fazer a obra, o serviço, enfim, passou um prazo, tá? Então, ou então surgiu outra necessidade urgente, tá certo? Então, é uma possibilidade. Então, o que acontece normalmente é que se o primeiro lugar ele desiste de contratar, ele é multado, ele é declarado idôneo para licitar, é aplicada alguma sanção e a administração pública convoca o segundo. Isso é o procedimento padrão, meus amigos. Mas essas duas hipóteses, então, interesse público superveniente ou então o seu adjudicatário não assinar o contrato, nessas duas hipóteses pode haver a revogação da licitação. Tá certo? Eu coloquei também para vocês aqui, só para finalizar, só abaixar aqui, algumas questões atinentes ao regime diferenciado de contratações. Que o objetivo dele, pessoal, foi atender às especificidades dos Jogos Olímpicos da Copa do Mundo, tá? Mas até hoje ele tem sido utilizado, tá bom? Então, ele é uma espécie de flexibilização do procedimento licitatório, com algumas regras, tá bom? E, enfim, vou colocar aqui, vocês podem depois ler a Lei 12.462, é claro que boa parte dela já não está sendo mais aplicada, em razão já da perda do objeto, porque já passaram os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e a Copa do Mundo, tá bom? Então, por exemplo, coloquei aqui ações integrantes do PAC, outro programa do governo federal que já foi sucedido por outros em razão da mudança do regime do presidente da República, né? Mas ele ainda acontece para obras no inciso 5º, para obras de serviço de engenharia no âmbito do SUS, tá? Inciso 6, que poderia colocar aqui um enter, para obras de serviço de engenharia dos sistemas de unidade de atendimento socioeducativo, né, prisional para crianças e adolescentes, ações de segurança pública, tá? E mobilidade urbana. Então, dentre outras, né, ciência, tecnologia, etc. Então, para essas contratações que sucedem, tá? O governo ele faz uma contratação integrada, tá bom? Uma contratação que é uma das inovações, e a legislação vai colocar aqui o que seria essa contratação integrada, que ele remete o projeto, tá bom? Ele remete o projeto para aquela pessoa que vai ser contratada. Geralmente, numa licitação, o poder público ele faz um projeto prévio, tá bom? E ele coloca no edital quais são as condições de participação, mas esse regime diferenciado de contratação, ele pode repassar isso para aquelas empresas que venham a ser contratadas, tá bom? E outra inovação aqui é que ela colocou aqui também como tipo, né, de licitação, ela criou o tipo maior retorno econômico, tá? Então, por exemplo, de um aeroporto, né, o que é que vai trazer maior retorno econômico para o Estado? Então, a questão do caso do SUS, né, retorno econômico, ou então vai diminuir o gasto público com saúde, tá certo? Mobilidade urbana, tá bom? Que vai diminuir o gasto com, enfim, um gasto até de combustível que os carros públicos fazem, né? Tem por estar parado em engarrafamento, ou então custo com sinal de trânsito, sei lá, vários serviços atinentes às questões de mobilidade, tá? Com acidente que é causado, isso é levado para o sistema de saúde, tá bom? Então, o regime diferenciado de contratação tem algumas peculiaridades, só não quis deixar que isso fosse passado em branco, tá? E o ideal seria vocês darem uma olhada nessa legislação. Então, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou abrir aqui o espaço para algumas dúvidas e agradeço a todos pela atenção. Um abraço.